Nessa terceira temporada vai acontecer alguns eventos que vão mudar a história de Demon Slayer pra sempre. Você já sabe o que é que vai rolar? Então continua no vídeo que eu vou te contar tudo de mais importante. E salve nerd! A terceira temporada de Demon Slayer mal começou e já tá fazendo um sucesso estrondoso. Além da animação continuar mantendo altíssima qualidade como já era esperado por todos nós, ela vai nos apresentar mais aprofundadamente dois Hashiras de uma única vez. E lembrando que esse vídeo vai ter spoiler. Não vão ser super detalhados, mas sim, vai ter spoiler. Mas pra quem tá perdidaço, não costuma ler o mangá e ainda não tá por dentro do que vai rolar, esse vídeo é pra você. A mais nova temporada de Demon Slayer tá adaptando um arco importantíssimo da história do mangá chamado de Arco da Vila dos Ferreiros. Os eventos que ocorrem nesse arco são extremamente importantes para o desenrolar da história. Para quem quiser dar uma conferida com todos os detalhes, ele se encontra entre os capítulos 98 ao capítulo 127. Mas é claro que você só vai lá ler depois de terminar de ver esse vídeo aqui. E galera, essa temporada terão eventos tão importantes, mas tão importantes, que um deles é o que vai levar toda a história para a batalha final contra o Muzan. Dando uma leve refrescada na mente de vocês, essa temporada vai iniciar com o Tanjiro acordando após os eventos da segunda temporada, que foi o resultado da batalha contra o Lua Superior 6, os irmãos Gyotaro e Daki. E ele tem um breve sonho que na verdade é uma memória herdada de seus antepassados que viveram na era Sengoku, que é aproximadamente uns 300 anos atrás. Basicamente a mesma época do misterioso e poderoso espadachim Yoriichi Tsugikuni, da qual falaremos melhor sobre a sua história e poderes em um outro vídeo. Então fica ligado nos próximos vídeos do canal, hein? Então bora lá. Eu separei em tópicos os principais eventos dessa temporada e que você vai ficar de cara com o que vai rolar. Vambora pra lista. Primeiro, a reunião dos Luas Superiores. Chegando já com os dois pés na porta, essa temporada adapta o momento em que vemos todas as Luas Superiores reunidas pela primeira vez no Castelo Infinito, que para quem não sabe o que é muito bem, basicamente o Castelo Infinito é como chamamos a fortaleza dimensional onde o Muzan habita e costuma reunir as luas para suas raríssimas reuniões. Nesse momento podemos ver um pouco mais sobre todas as Luas Superiores ainda vivas, que até o momento do anime são Lua Superior 1, chamado de Kokushibou, Lua Superior 2, chamado de Doma, Lua Superior 3, mais conhecido como Assassino do Rengoku, mas o nome dele é Akaza, mas ainda mexe um pouco no meu psicológico saber que ele matou o Rengoku. Seguimos. Lua Superior 4, chamado de Hantengo, da qual vemos apenas uma de suas formas, e o Lua Superior 5, conhecido como Gyoko. Além de vermos um pouco mais das personalidades de cada um e como o clima fica tenso quando as luas estão reunidas, podemos entender um pouco melhor como a hierarquia funciona e como ela é importante para o Lua Superior 1. Afinal, ele coloca o Akaza no seu lugar como terceiro do ranking rapidinho. E não é qualquer um que consegue botar essa moral na casa não, hein? A reunião dos Luas Superiores é simplesmente insana. E seguindo a lista, nós temos novos personagens importantes. Nessa temporada, somos apresentados a vários personagens novos, principalmente porque se passam num ambiente totalmente novo, a Vila dos Ferreiros, onde conhecemos melhor toda a logística do trabalho deles, porém, entre essa gama de personagens novos, terão 3 com um grande destaque. E esses 3 novos personagens importantes, tecnicamente sabemos que não são novos porque eles já foram apresentados anteriormente, mas o que eu quero dizer é que vamos conhecer eles com mais profundidade. Esses 3 personagens são o Hashira da Névoa, Muichiro Tokito, a Hashira do Amor, Mitsuri Kanroji e Gene Shinazugawa, que se pra você tem um sobrenome conhecido, deve ser porque ele é o irmão mais novo de Sanemi Shinazugawa, o Hashira do Vento. E não se engane galera, apesar de parecer que ele será apenas um figurante perto de seu irmão que é um Hashira, com certeza figurante é algo que ele não vai ser, afinal ele tem um papel fundamental no arco final e na batalha final contra um outro Lua Superior que eu falarei melhor também num outro vídeo. Falando um pouquinho mais sobre Muichiro Tokito, o Hashira da Névoa, que teve a sua primeira aparição lá no final da primeira temporada, quando o Tanjiro é levado pro QG da Slayer Corp, aqui vamos conhecer um pouco melhor da sua história, personalidade e principalmente os poderes. Uma curiosidade bacana do Tokito é que ele é o Hashira mais novo dentre todos, ele tem apenas 14 anos de idade. Vocês já devem ter percebido que ele também vive aéreo, olhando pro céu, sempre com uma expressão vazia e inocente. E já por outro lado nós temos Mitsuri Kanroji, mais conhecida como a Hashira do Amor. Ela também nos foi apresentada lá no final da primeira temporada. A Mitsuri ela é extremamente forte e gentil e a sua arma é a Sword Love, que significa a espada do amor para quem não manja muito dos inglês. Essa espada é extremamente fina e macia, como um chicote. Ela possui as técnicas mais rápidas dentre todos os pilares, galera. Devido à forte flexibilidade da sua lâmina, a suavidade dos seus músculos e a articulação sem igual que ela possui. Eu diria até que ela é uma forte candidata aí para ganhar medalha de ouro na ginástica olímpica. Fica de olho aí, Olimpíadas 2024, que a menina tá boa, hein? Outra curiosidade sobre essa Hashira é que ela tem um romancezinho ali, aquele lovezinho, aquele chip
com Obanai Goro, mais conhecido como Hashira da Serpente. E por último, mas não menos importante, nós temos Genesh Nasugawa, o irmão mais novo do Hashira do Vento. Ele foi apresentado pra gente lá na primeira temporada, porém foi lá no arco da seleção final. Foi mais ou menos ali pelo meio da temporada, quando o Tanjiro simplesmente quebrou o braço do moleque. Mas é claro que ele mereceu, afinal ele foi um tremendo babaca. Genya é um personagem muito interessante, principalmente pela sua habilidade, que resumidamente, ele tem uma habilidade especial de devorar Onis e ganhar as suas habilidades temporariamente. Isso pode parecer nojento, na verdade é bem nojento, mas essa é a habilidade dele. Quando o Genya ingere a carne de um Oni, ele consegue um aumento drástico da sua força, da sua velocidade, regeneração, entre outros atributos. Ele não usa respiração, então ele teve que se adaptar aí do jeito que pôde. Genya é um personagem que vai ter uma extrema importância no arco final do anime, galera. Anota isso que eu tô falando, ele é realmente muito importante. Próximo tópico, um novo poder. A marca do caçador. O fato de que Muichiro Tokito é um prodígio é incontestável e não tem ninguém que me convença do contrário. Galera, ele só tem 14 anos e ele já é um fucking Hashira. Isso não é pra qualquer um mesmo. E é por isso que ele protagoniza um novo marco de poder na história de Demon Slayer. Então vamos por partes. Primeiramente, o primeiro a despertar de fato a marca do caçador foi Tanjiro Kamado em sua luta contra Gyutaro, o Lua Superior 6, lá no final da segunda temporada. E é óbvio que eu tô falando do anime, né? Porque no mangá a gente sabe que foi uma outra pessoa aí, mas é papo pra outro vídeo. Porém, quando Tanjiro foi indagado, ele não soube explicar como alcançou esse poder, e essa informação acabou não sendo passada para os demais caçadores temporariamente, porque a organização dos caçadores planejavam entender melhor como funcionava, como despertar de fato essa marca, para aí sim passar a informação com 100% de certeza para os demais caçadores. Então beleza, a gente já sabe que o Tanjiro foi o primeiro a despertar a marca do caçador. Agora a pergunta que não quer calar, o que é a marca do caçador? Galera, resumindo, porque esse também é um tema que eu pretendo abordar melhor num outro vídeo, a marca do caçador é um poder que pode ser despertado em alguns caçadores, porém já fazia muitos séculos em que um caçador não havia despertado ela. Mas dizia as lendas que após um caçador conseguir despertar essa marca, os demais caçadores vivos da mesma geração vão ser capazes de despertar essa marca com mais facilidade também. É o que é chamado de efeito ressonância. Ou seja, se um caçador conseguiu despertar a marca, os outros vão conseguir atingir com muito mais facilidade. Essa marca basicamente dá um power up nos caçadores, então aumenta o nível de poder deles em níveis absurdos. E nessa temporada vamos ver o Muichiro Tokito enfrentando sozinho o Lua Superior 5, Gyoko. E galera, essa luta vai ser muito braba. Chegando ali próximo do fim do combate, o Tokito vai finalmente despertar a sua marca do caçador, o que vai deixar ele extremamente roubado. Eu não preciso nem dizer qual que vai ser o resultado da luta, né? Vai ser uma completa humilhação pro lado do Gyoko. Já a Mitsuri Kanroji também vai despertar sua marca na luta contra Hantengo, o Lua Superior 4, o que também vai deixar ela roubada. Porém, acaba sendo bem breve esse momento no mangá e não é tão destacado quanto o despertar de Tokito na batalha. Até porque o Lua Superior 4 dá um trabalho absurdo, do qual foi necessário juntar Tanjiro, Genya, Nezuko, Mitsuri, em geral pra enfrentar o Lua Superior 4, porque o cara é brabo. E acabou não sobrando tanto destaque assim, exclusivamente pra Mitsuri, diferentemente do Tokito. Mas isso no mangá. Eu acredito que no anime a Mitsuri vai ter o destaque merecido porque ela também é insana. E finalmente seremos apresentados também ao conceito da lâmina vermelha carmesim. É, meus queridos nerds, eu falei que esse arco tem introdução de muitos conceitos importantes. Além do power-up da marca do caçador, também vamos conhecer um pouco mais do conceito da lâmina vermelha carmesim. Basicamente é quando a lâmina, que geralmente é de cor negra, muda sua cor para vermelho carmesim, um vermelho bem forte. E quando a lâmina atinge esse nível, ela consegue exponenciar o ataque do portador, principalmente porque ela impede a regeneração dos Onis. Ela causa feridas tão potentes que a regeneração dos Onis simplesmente não consegue acompanhar. E existem 3 formas apresentadas na obra de como conseguir a lâmina carmesim. Porém eu vou citar aqui somente a forma que foi apresentada na terceira temporada para não dar spoiler das próximas temporadas, pelo menos não nesse vídeo. A lâmina vermelha carmesim foi conquistada através dos poderes de Nezuko, já que ela incendiou a lâmina do Tanjiro com as suas habilidades demoníacas de chamas e causou uma transferência de calor tão absurda que a lâmina mudou de cor. As outras formas com que foram alcançadas ainda não serão reveladas nessa temporada, como eu já informei. Mas vem coisa boa por aí. E uma outra coisa irada que vai acontecer é Tanjiro usando o conceito da respiração do trovão. Galera, essa cena vai ser irada quando for animada. O Tanjiro já se provou ser um caçador muito talentoso e que sua capacidade de aprendizagem é multiplicada quando ele está em batalha. Ou seja, ele é um caçador que durante batalhas perigosas consegue atingir um nível equivalente a meses, até mesmo anos de treinamento.
e é por isso que ele consegue evoluir tão rapidamente. E vai chegar no determinado momento ali da batalha contra o Lua Superior 4 que o Tanjiro vai precisar ser muito mais rápido do que ele jamais foi. E é nesse momento que ele vai se lembrar de uma trocação de ideia que ele estava tendo ali com o Zenitsu, e o Zenitsu acabou passando algumas informações importantes do conceito da respiração do trovão. E é nesse momento que o Tanjiro vai unificar essa informação com seu conhecimento para atingir uma velocidade jamais vista. E ver o Tanjiro utilizando os conceitos da respiração do trovão que aprendeu enquanto conversava com o Zenitsu para se mover numa velocidade absurda vai ser simplesmente espetacular quando for animado. Seguindo a lista, nós temos a decisão mais difícil de Tanjiro. Galera, que o Tanjiro é uma pessoa super empática, humilde e divertida já deu pra perceber, e é justamente isso que nos faz simpatizar demais com ele. Então cada situação que ele tá, de vida ou morte, causa uma agonia absurda. Você se põe na pele dele e imagina como seria se fosse com você, o que você ia fazer naquela situação. E é em mais uma dessas situações que a nova temporada vai colocar o Tanjiro, só que dessa vez é de uma maneira mais crítica, eu diria, porque assim, apesar da gente se colocar bastante no lugar dele durante o decorrer da história, a gente ainda consegue diferenciar que a situação é fictícia e estaria bem longe de acontecer com a gente, porque é muito difícil a gente se imaginar sendo atacado por Onis, tendo parte do corpo perfurada por espadas e etc. Mas nesse momento em específico eu realmente entrei muito na situação, galera. E o que rola nesse momento é que o Tanjiro e a Nezuko estão indo atrás do último corpo do Lua Superior 4, para que finalmente consigam derrotar ele. Porém, tá amanhecendo, então já viu, né? E no meio do trajeto, Tanjiro se dá conta disso, galera, e ele grita pra Nezuko voltar, mas ela já tá queimando e não tem nenhuma sombra por perto. E o desespero toma Tanjiro por completo, principalmente porque os seus aliados, como Genya, por exemplo, tá muito distante. Então não vai dar tempo suficiente de ninguém tentar correr ali para proteger a Nezuko. E ao mesmo tempo, o Lua Superior 4 está quase conseguindo fugir e ele está indo em direção a uns civis inocentes que estavam ali próximo, porque ele quer devorar eles para conseguir recuperar essas energias e fugir a tempo, porque ele também estava um pouco debilitado. Ou seja, Tanjiro fica literalmente dividido nessa situação. Por um lado, tem um demônio que está prestes a devorar civis inocentes, e do outro lado tem sua única família que ainda lhe sobrou, a sua irmã Nezuko. Depois de tantas aventuras, tantas batalhas e tantas lutas protegendo Nezuko, demonstrando para todos ao redor o quanto ele ama e quer protegê-la, chega um momento em que ele precisa fazer uma escolha. E é nesse momento que realmente, galera, eu me coloquei no lugar do Tanjiro demais, cara, porque o que você faria se estivesse no lugar dele? É óbvio que aqui também é uma situação fictícia e tudo mais, mas quem nunca recebeu a seguinte pergunta? Ah, você tá num bote e só pode salvar uma pessoa, alguém da sua família ou uma pessoa estranha. Ou então aquele negócio lá de você tá num avião e só tem 2 paraquedas, quem que você escolhe pra salvar? Então é basicamente essa situação que o Tanjiro se encontra. E é por isso que eu fiquei tão mexido com essa situação em que a história colocou. Mas e aí? Ele deve cumprir seu dever como caçador e proteger os civis, até por serem pessoas inocentes que não tem nada a ver com a situação, estão ali em mais quantidades, ou então cumprir o seu dever como irmão, o irmão mais velho da família ainda, e proteger a sua irmãzinha. E aí, o que você faria? Essa situação foi uma das mais pesadas que eu achei em Demon Slayer. E cara, ver o desespero do Tanjiro sobre o que fazer, tendo pouco tempo pra pensar, cheio de feridas pelo corpo, mal tava conseguindo se manter de pé e com uma decisão super difícil diante dos seus olhos, eu simplesmente pirei nesse capítulo. E pra quem quer saber o resultado, segura aí que eu te conto. Os seus instintos de proteger a família gritaram mais alto, e assim que ele vê a pele da Nezuko queimando, ele corre instintivamente para salvá-la e abraça ela numa tentativa de proteger o máximo possível do sol, mas a própria Nezuko decide se sacrificar e joga Tanjiro em direção aos civis. E nessa cena, galera, de verdade, a Nezuko literalmente se sacrificando, cara, eu fiquei destruído com essa cena, galera. Então, o que faz Tanjiro ficar extremamente triste, mas ele decide respeitar a decisão dela de se sacrificar. Então ele continua correndo em direção ao Hantengo e consegue proteger os civis. O que vai nos levar diretamente para o próximo tópico. Nezuko se torna imune ao sol. Exatamente isso que vocês ouviram, galera. Assim que Tanjiro dá cabo do Lua Superior 4, ele vai de Americanas, Tanjiro automaticamente se vira e corre em direção a Nezuko, totalmente preocupado, e não somente Tanjiro, mas Genya, Mitsuri, Haganezuka e Tokito, que também tinham acabado de chegar ali no local há pouco tempo, e até gente que tá lendo fica completamente em choque ao ver que a Nezuko está diante do sol e viva. E galera, isso foi um baque gigantesco pra todo mundo que tava ali, porque assim, faz centenas e centenas de anos que nunca na história existiu um Oni que conseguiu tal feito. Um feito que nem mesmo o rei dos Onis, Muzan, conseguiu realizar, apesar de ter sido esse o seu sonho desde o princípio, finalmente superar o sol, e ele nunca conseguiu alcançar. E esse objetivo foi alcançado por ninguém menos
que Nezuko Kamado. Fato esse que vai nos levar para o último tópico desse vídeo, o novo plano de Muzan. Vocês lembram que eu falei que ia acontecer um evento aí que é o que vai levar o anime ali para sua batalha final, vai ter uma grande virada? Então se liga. Após Hantego ser derrotado e presenciar o momento em que Nezuko vai esperar o sol, Muzan, com a sua habilidade de compartilhar a memória com seus Onis, consegue descobrir tudo o que acabou de acontecer. Ele fica extremamente feliz e empolgado com o fato de que finalmente, após todos esses anos de sua existência, finalmente um Oni conseguiu que nem as suas luas superiores e nem mesmo ele, o mais poderoso dos Onis, jamais conseguiu: a capacidade de superar o sol. E nesse momento, Muzan revela que a única razão pelo qual ele seguiu criando Onis e espalhando cada vez mais a sua espécie, apesar dele mesmo ser contra e não gostar dessa ideia, era a esperança de que uma de suas criações conseguiria superar o sol através da constante evolução genética. E assim como esperado, esse dia chegou. Com isso, Muzan deixou claro seu novo plano, que é o de devorar Nezuko Kamado custe o que custar, e se tornar o ser absoluto, podendo superar até mesmo o sol, o que o tornaria imparável, e deixando um gancho absurdo pro próximo arco que já se encaminha pro final dessa história. E galera, eu tô começando o canal agora e esse foi meu primeiro de muitos vídeos irados que estão por vir. E se você curtiu esse assunto, gosta de Demon Slayer, quer ver os próximos vídeos que eu vou postar, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Nesse canal aqui eu vou postar de tudo da cultura nerd, cultura pop e dos seus animes favoritos, então comenta também o que você achou do vídeo, qual a sua sugestão, e eu vou estar respondendo todos os comentários aqui desse vídeo. Muito obrigado por todos que assistiram até aqui, agradeço demais o apoio, tamo junto e falou!